Agora quem vai falar vai ser o professor Edomir Filão Colimbar. Ele tem graduação em Física, bacharelado em Física aqui na UFSM, mestrado e doutorado também aqui pela Universidade. Atualmente ele é professor daqui e ele tem experiência na área de Física, com ênfase em Física da matéria condensada, atuando principalmente nos temas de supercondutividade, modelo de Hubbard, hibridização, elétrons fortuito correlacionados e superfície de ferro. Então, passar a palavra para o professor. Obrigado, então, pelo convite. Eu conheci o Francisco, né, e eu queria agradecer. Bom, eu tenho trabalhado com temas fortemente correlacionados, mas principalmente com supercondutividade. Nosso grupo é um laboratório grupo de teoria da matéria condensada. Tem professores, sou eu e o Matheus, o outro Matheus, o Schmidt, mas o Matheus trabalha mais com magnetismo. Magnetismo localizado. Eu trabalho também com magnetismo, mas magnetismo itinerante, os elétrons que estão se movendo no material. E o principal tema é a supercondutividade. Supercondutividade, tá? Mas faz um tempo assim que surgiu interesse também numa outra fase que é chamada de Charles Dennis Wave, ou em português, onda de densidade de carga. E daí eu comecei a trabalhar com essa parte também. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês qual é a relação entre supercondutividade, Charles Dennis Wave e um sistema fortemente correlacionado, uma das coisas importantes. Eu separei aqui, primeiro eu exagerei aqui, talvez, mas aí alguém que eu não conheço, deixa eu ver até que hora é agora. Podemos acabar 5 minutos antes das 5? Tá. Então, eu vou passar umas partes aí que vai se estender mais. Eu vou falar um pouco sobre a supercondutividade, depois ondas de densidade de carga e a coexistência entre as duas. Tá? Bom, a supercondutividade ela foi possível, né, porque em 1908 o Camerlinghuanus ele conseguiu fazer o hélio, então ele deu acesso à física de baixas temperaturas. E depois, logo em 1911, ele estava estudando a redutividade do mercúrio, e aí ele descobriu que abaixo de uma certa temperatura, em torno de 4,2 Kelvin, aqui, o mercúrio deixava de ter resistência elétrica e passava a superconduzir os elétrons. Então, esse estado de superconduzir de elétrons, né, foi chamado de estado supercondutor. Isso ocorre em temperaturas bem baixas, 4,2 Kelvin. Em 2013, ele ganhou o prêmio Nobel por essa descoberta. Bom, então, para a gente entender a supercondutividade, nós temos que entender como que o metal ele conduz elétrons. Nós temos aqui fios de cobre, conduzindo de água, né? Você aplica um campo, aplica uma diferença de potencial, vai gerar um campo elétrico e vai conduzir esses elétrons dentro do teu metal como o cobre, né? Só que os elétrons eles vão colidir com os átomos, tá? Os átomos, né, que formam o metal. E essa colisão, ela produz calor, então você acaba perdendo bastante calor durante essas colisões, a ponto de, aqui você tem resistências, né, elétricas que produzem esse calor, é o efeito Joule. Bom, então, uma parte considerável da energia que sai do metal da elétrica
ela é perdida na forma de calor até chegar aqui. Então, assim como os trabalhos ali do Matheus, né, são interessantes, o ponto de vista da água e tal, aqui também a ideia é essa, é você usar a supercondutividade para economizar energia, não desperdiçar energia, por exemplo. Um dos exemplos seria esse, né? Você conseguiria economizar em torno de 25% de energia na transmissão. Num supercondutor, por que você vai economizar? Porque você elimina as colisões entre os elétrons e os átomos do supercondutor. Então, sem colisões, sem perda de energia. Então, aqui nessa região, né, onde a resistitividade vai a zero, você não tem perda de energia ao conduzir os elétrons. Bom, a temperatura aqui, onde a resistitividade se anula, é chamada de temperatura crítica de transição. Então, nós vamos chamar de TC essa temperatura onde as resistividade se anula, né, e marca a transição do estado que a gente chama de metal normal para o estado supercondutor. Bom, além de anular a resistividade, outra coisa que foi observada por Meissner e Hochschild em 1933 foi que quando você coloca um campo magnético externo sobre um condutor, sobre um supercondutor, é só um condutor, né? Ele penetra no campo, passa através, penetra o material e passa no material. Só que se você tiver um supercondutor abaixo da temperatura de transição, né? Se você estiver nessa temperatura aqui abaixo, temperatura crítica, o que acontece? O supercondutor ele expulsa o campo para fora. Esse efeito aqui então, é chamado de efeito Meissner. Então, ele é um diamagneto perfeito. Tá? Então, você tem duas propriedades do supercondutor. Para definir um supercondutor, né, ele precisa expulsar o campo magnético de dentro dele, o campo externo, né, e também precisa que a resistividade vá para zero, a resistividade ou a resistência vá para zero. Então, é isso que define um supercondutor. Bom, a questão do campo, se eu aplico um supercondutor normal, como o de Mercúrio, por exemplo, se eu aplico o campo, o que acontece? Vamos supor que eu defino uma temperatura aqui, abaixo do DC, dentro da base supercondutora. Eu vou aumentando o campo, acima de um certo campo, eu destruo a supercondutividade, porque o campo é tão intenso que ele penetra o supercondutor e destrói a supercondutividade. Então, a gente diz que tem um campo crítico aqui. A SBC é um campo crítico. Nos supercondutores normais, você tem só um campo crítico aqui, tem um diagrama do campo pela temperatura. Você aplica um campo muito forte que destrói a supercondutividade. Esse é chamado de condutor tipo 1. Nós temos um outro tipo de supercondutor, que é o tipo 2. Ele tem esse comportamento de expulsar o campo até um certo valor de campo. Só que acima desse primeiro valor de campo crítico, algumas linhas de campo conseguem passar o supercondutor. Geralmente, onde tem impurezas. Daí essas linhas elas conseguem penetrar no supercondutor e atravessar ele, e as regiões onde elas atravessam se tornam normais. Quando eu falo normal, é que é um condutor normal. Tá? E, então, você tem um estado de vórtex ou um estado misto entre esse campo crítico 1 e um campo crítico 2. Agora, se você aumentar demais o campo, você vai destruir tudo. Bom, isso é bem interessante. Aqui, ó, eu tenho um supercondutor. Então, essas linhas aqui são linhas de campo magnético. Algumas regiões aqui, então, elas passam através dessas impurezas, né? E
depois que você estabeleceu esse estado, né, com as linhas passando, o supercondutor ele fica bloqueado ali, porque mudar a posição do supercondutor significa reorganizar essas linhas de campo magnético e significa um custo de energia. Então, ele bloqueia, ele fica parado ali em cima do campo, né? Ele fica bloqueado naquela posição. Isso aqui é interessante, então, porque se você pega um ímã, no caso aqui tem um ímã embaixo, né? E um supercondutor em cima. Você coloca ele lá e ele fica fixo, parado, não se move. Isso, agora eu acho que o vídeo era para ele. Não sei se... Então, aqui tem esse vídeo que mostra, olha só, ele tem o ímã aqui embaixo, né? E o supercondutor está em cima. Vê que ele muda a posição e ele fica bloqueado mesmo. Ele é um supercondutor do tipo 2, antigamente. Ele fica bloqueado, inclusive pode virar ele que ele não se move, porque se mover, geraria um custo extra de energia. Ele prefere ficar no estado mais baixo de energia. Aqui muda a geometria do ímã, daí você consegue girar ele e tal. Eu vi um vídeo de um cara dando um trilho quadrado, um supercondutor quadrado, e daí ele seguia tipo, um caminho. Sim, tem um outro aqui. Agora, logo adiante, vem essa outra parte aqui, que daí eu quero falar um pouco mais sobre essa parte. Ali, ó. Esse trilho é um trilho com ímã, né? E daí ele solta o supercondutor em cima, e o supercondutor percorre exatamente o caminho. Por quê? Porque esse ímã é um ímã que gera um campo magnético bem uniforme na parte da frente e de trás, né? Então, para o supercondutor cair para fora, ele enfrentaria mudanças magnéticas diferentes nas rodas. Então, ele segue em cima do trilho, que daí não tem um custo de energia, né? Então, você não precisa nem guiar ele. O próprio trilho já dá o caminho. Inclusive, você vira por baixo, ó, e consegue manter ele preso, porque ele fica bloqueado, aquelas linhas magnéticas dentro dele ficam bloqueadas. Então, o pessoal produz amostras já produz supercondutor já com as impurezas, né? Justamente para o campo magnético passar lá dentro para bloquear. Bom, então, essa propriedade uma aplicação dela, óbvia, é a limitação de trens, né? Você construir trens sobre ímãs, né? E aí você coloca um supercondutor embaixo do trem aqui, e ele vai seguir o trilho, ele vira uma trip e tal. Bom, o problema de referência química, essa probabilidade é um fenômeno que ocorre em baixas temperaturas, né? Então, toda pesquisa é para você encontrar supercondutores de temperaturas mais próximas da temperatura ambiente. Bom, aqui, lá em 1957, então, surgiu a primeira teoria microscópica para explicar o supercondutor. Esses supercondutores convencionais, a base de cobre, tipo de mercúrio, tá? Aqui nós temos a rede cristalina, né? Os átomos, essas esferas azuis representam as posições dos átomos, né? Na verdade, são íons, eles têm a ausência de um elétron, né? Então eles se comportam como uma carga positiva. Então, quando vem um elétron aqui, quando você coloca um elétron aqui dentro, o que acontece? Ele vai ser atraído, né? Ele vai atrair os íons para ele. E aí vai gerar um aumento de densidade de carga na região onde o elétron está. Esse aumento de densidade de carga vai ser sentido por outro elétron que está ali mais distante. E vai atrair esse elétron para aquela região, né, onde os íons são mais próximos. Tá? Então, assim se formam o que a gente chama de pares de Cooper. Então, aquele elétron que deformou a rede, né, aproximando os íons lá na frente,
vai gerar uma atração, uma espécie de atração do outro elétron que vem atrás. Então, eles vão formar um par desse elétron com esse, e esse par ele é mediado, na verdade, pelas vibrações da rede. Basicamente, então, é essa a teoria microscópica, né? A ideia básica da teoria que conseguiu explicar microscopicamente, né? Um modelo microscópico da probabilidade pela primeira vez. Aqui eu coloquei só uma parte do modelo, esse aqui é a energia, o hamiltoniano do sistema, né? Ele está, o que a gente chama em segunda quantização, aqui em termos de operadores de criação e destruição, eu coloquei só um esqueminha para mostrar aqui. Aqui você tem essas setinhas para cima, representam um elétron construindo, a setinha para baixo, um elétron spin down. Então, como que ocorre, segundo esse modelo, que é um modelo que a gente chama de modelo discreto, como que ocorre a multiplicação dos elétrons? Aqui, o RJ é a posição do sítio, que a gente chama, né, onde você tem um íon. Aqui eu identifico como J. Tá? Então, se eu tenho um elétron aqui em cima, vou representar dessa maneira aqui. Bom, com essa seta para cima. Se eu aplico o operador de destruição, esse operador, ele destrói aquele elétron. E depois, em seguida, eu aplico outro operador, o operador de criação. Esse operador de criação vai criar o mesmo elétron, o spin-up, lá no sítio I. Então, vai criar lá em cima, né, na posição RI. E a isso está associado uma energia de Hawking, que a gente chama de salto em português, ou Hawking em inglês, né? E esse é um processo simples para você conduzir, representar a condição dos elétrons. Você destrói ele em uma posição e cria na outra. Não importa o que acontece no caminho. Então, destrói ele e cria lá. O que importa é que ele foi de um lado para o outro. Tá? Esse aqui é o termo cinético. Representa energia cinética. Aí você tem mais um termo de interação, porque esses elétrons vão interagir, eles vão se atrair, então esse aqui é um potencial negativo, um potencial de atração, né? Então eles vão se atrair para formar o par de Cooper. Aí o modelo completo tem a parte cinética do elétron se movendo, mais a parte atrativa que mostra, que representa a atração dos dois. Aí eu vou passar esse modelo, na teoria BCS, ele é tratado de campo médio, né? Então você faz uma aproximação de campo médio aqui, e você obtém, no final das contas, você obtém essa equação aqui, que é a equação do parâmetro de ordem, ou do QEP. Parâmetro de ordem, esse delta aqui, é o seguinte: se ele for igual a zero, você está no estado mental normal. É um condutor normal, tá? Tipo um fio de cobre. Se ele for diferente de zero, você está no estado supercondutor. Então, para saber se eu estou no estado normal ou supercondutor, eu olho o valor do delta. Esse aqui é um resultado que a gente calcula, né, com aquela, faz uma autoconsistência com aquela equação, e tu gera o comportamento do gap, né, em função da temperatura. E gap ou parâmetro de ordem eu não vou diferenciar, eles são basicamente a mesma coisa. Tá? Então, você vai aumentando a temperatura aqui, né? Chega um ponto que ele deixa de ser finito e passa a ser zero. Então, aqui para cima, eu estou com o condutor normal, e aqui, onde ele é diferente de zero, eu estou com o estado supercondutor. Tá? Assim que a gente identifica se é supercondutor ou não. Bom, isso tudo, essa teoria, ela foi proposta, então, para descrever esses supercondutores primeiros que foram descobertos de baixa temperatura. Só que lá em 1986, teve a descoberta do que se chamou de supercondutores de altas temperaturas. Não eram tão altos assim. Era 29 kelvins, por exemplo. Mas
comparado com os outros, já era de alta temperatura. Então, o Bednose e o Miller aqui, eles descobriram num supercondutor cerâmico aqui, a base de cobre e oxigênio. E foi uma surpresa, porque esses sistemas eles são isolantes, em princípio são isolantes, e daí descobriu essa quantidade deles. Tanto é que a publicação deles, né, lá em 1986, eles ganharam o prêmio Nobel em 87 por causa da descoberta, né? E eles colocam assim, ó, possível superquantidade de altas temperaturas, nem eles tinham certeza que era superquantidade mesmo, né? Depois os outros laboratórios confirmaram. Então aqui eu coloquei só para mostrar, né, as temperaturas de transição em função dos anos, né? Desde o primeiro lá, foi o mercúrio, ali em 1986, então, teve a descoberta desses supercondutores de altas temperaturas, e aí foram descobertos vários outros, aí a temperatura subiu bastante, a 160 para esse composto aqui, só que a 31 GB de pressão. Né? Depois, nos anos 2008, se não me engano, foram descobertos outros aqui, a base de ferro, e mais recentemente, esses hidrosupercondutores aqui, eles têm temperaturas bem altas, só que as pressões também são gigantescas. Então, você tem esses problemas, né? Ou você tem que manter a temperatura muito baixa ou a pressão muito alta. Mas nada assim impede, não tem nada na física que impede de você ter um supercondutor a temperatura ambiente. Bom, então as aplicações, né, mais aplicações aqui, você consegue conduzir energia com cabo bem, espessura bem menores, né? Aqui está a comparação de um cabo de cobre, por exemplo, um supercondutor. Você pode produzir geradores, transformadores, motores. Uma aplicação que tem muitos já nesses aparelhos, eu não duvido que ali no Hospital da Caridade tem uma dessas aqui usando supercondutividade. Não duvido ou duvido, né? Porque o filho fez uma ali, saiu péssimo, de grana, Porto Alegre, fazer outra. Mas eu acho que não foi por isso, eu já fiz as imagens ficaram boas. Olha só, no supercondutor, ele acaba gerando supercorrentes dentro dele, porque não tem resistência. E esses supercorrentes geram campos altíssimos. E campos altíssimos geram imagens bem nítidas. Então, é usado bastante nessas máquinas de ressonância. E também tem uma comparação, né? Cabos de cobre, por exemplo, e um cabo supercondutor, apenas um cabo com custo mesmo energia que os outros cabos, os cabos de cobre. Né? Aqui tem uma foto de uma linha real, né, de cabos supercondutores. O problema ainda é esse, você tem que baixar muito a temperatura do sistema para que ele se torne supercondutor. Bom, então tem muita pesquisa em cima disso para a gente tentar levar essa temperatura crítica, né, mais próxima da temperatura ambiente. Esses pratos aqui, que são esses que eu falei ali, que foram descobertos em 1986, eles são os mais estudados, os mais promissores. Assim. Eles são compostos por cobre e oxigênio na base da célula unitária, né, e no topo. E aqui dentro você tem, entre a base e o topo, você tem, além de átomos de cobre e oxigênio, você tem, nesse caso aqui, lantânio e estrôncio, onde eles fazem umas trocas de lantânio por estrôncio para gerar superquantidade. Então, basicamente, você tem plano de cobre e oxigênio, planos de cobre e oxigênio intercalados por sistemas elevatórios de carga. Então, que é onde tem esses outros átomos, lantânio e oxigênio. Esse aqui é um dos sistemas, tá? Os outros são todos os braços, assim, todos eles são muito parecidos, tá? Bom,
Então, para esses sistemas, o problema é que eles são fortemente correlacionados. O que significa ser fortemente correlacionado? Você tem um elétron que a gente representa aqui, colocando uma rede, né? E os elétrons são representados pelas setinhas, tem spin up, tá para cima, tem spin down, tá para baixo. Para eles se moverem aqui nessa rede, que seria um desses planos aqui, para eles se moverem, eles precisam saltar de um átomo para outro. Só que se ele saltar para um átomo que já tem um elétron, por exemplo, se esse aqui com o spin saltar para outro que já tem o spin down, ele vai sofrer uma redução colombiana. Ele pode saltar para lá porque eles ficam opostos, mas ele vai sofrer uma redução colombiana. Então, eu preciso de uma energia cinética muito grande para vencer a repulsão colombiana. Tá? Ele vai preferir, em geral, pegar caminhos onde não tem nenhum elétron, ao invés de enfrentar essa repulsão colombiana. Se você preenche todos os sítios da rede aqui com elétron, você torna ele um isolante, um sistema isolante, porque se um for muito grande, se a repulsão colombiana for muito grande, ele não tem para onde ir, ele não pode se juntar com nenhum dos outros. Então, nesse caso aqui, a gente diz que o sistema é fortemente correlacionado. Tá? O fato de existir essa repulsão colombiana bem significativa torna um problema muito complicado para tratar. Porque daí você tem um problema de vários corpos, vários elétrons interagindo. Bom, aqui eu tenho o diagrama de fase desses sistemas, né, desses cuprados, o diagrama aqui é do barco, né, lítio, bário, cobre de oxigênio, onde nós temos a temperatura, e aqui é a dopagem do sistema. Como que é essa dopagem? Eu pego aqui, por exemplo, e troco átomos de lantânio por átomos de estronço. Quando eu faço isso, eu tiro elétrons daqui dos planos e levo eles lá para aqueles reservatórios. Tá? Então, quanto mais eu faço isso, esse T representa a quantidade de átomos que eu troquei de um átomo para o outro. Então, significa que quanto mais para a direita aqui, mais elétrons eu tirei daqueles planos. E aí ele se torna supercondutor. Se eu não dopo o sistema, né, ele é um isolante antiferromagnético. Então, no início, você conhecia só que ele fosse isolante esse sistema. Depois, dopando ele, fazendo essa troca de átomos lá, você descobriu que ele tinha uma região supercondutora. Só que essa superquantidade aqui, ela não é descrita pela teoria DCS, que é a teoria que descreve, por exemplo, o mercúrio. A gente sabe que tem formação de pares, mas a gente não sabe o que faz esses pares se formarem. Para tentar entender isso, a gente começa a olhar para a vizinhança, que tem essa região do terceiro lugar, que tem essa região aqui de Charles-Venezuela. Então, a ideia é tentar entender o que está acontecendo aqui em volta, para depois entender o que está acontecendo aqui na região supercondutora. Por isso que eu tenho estudado essa fase de Charles-Venezuela, que é usada no musical. O que acontece nessa região? Se você pega uma fileira de átomos aqui, sistema unidimensional, só para ver como funciona, né? O que acontece? As bolinhas representam os átomos. E essa onda aqui, ó, aqui em cima, o máximo dela representa que você tem elétrons perto daquele átomo. Então, você forma uma onda que a densidade de elétrons vai formar uma onda. Em cima do átomo, ela atrai o elétron, fora, não. Só que o que acontece é que você vai baixando a temperatura em determinados sistemas, como é o caso desse supercondutor aqui, por exemplo. Se você baixa a temperatura, acontece uma coisa interessante também, além da supercondutividade, que os átomos começam, por exemplo, de 2 em 2, eles começam a se aproximar. Eles se aproximam aos pares e sobre eles, daí,
tem um acúmulo de elétrons também. Então, você muda a distribuição aqui dos elétrons, né? Que eles vão se acumular em cima dos pares de átomo. Só que isso introduz uma periodicidade na rede. Aqui a distância entre dois átomos é A, onde A é o parâmetro da rede, né? E aqui a periodicidade passa a ser 2A, da distribuição de carga. Ó. Os máximos de cargas, de elétrons, né? Eles vão estar com uma distância 2A. Quando isso acontece, você tem a fase de charge density wave. E aí a gente diz que tem uma super rede. Bom, aqui nós entramos na parte de bandas de elétrons. Aqui eu tenho a energia em termos do vetor de onda K. Você vê lá em quântica, né? E para um sistema unidimensional, a energia em função do K, ela tem esse formato. Até aqui, ó, o EF, a energia de Fermi, você pega essa distribuição de energia e vai colocando todos os elétrons no seu sistema. O último nível claro da energia, ele define qual que é a energia de Fermi. Tá? Então, quando você não está no estado CDW, ela é assim a distribuição. Quando você entra no estado CDW, acontece um gap, ocorre um gap de energia aqui em torno da energia de Fermi, tá? No estado CDW. Então, isso aqui que caracteriza esse gap de energia. Os estados ocupados aqui que estavam no nível de Fermi são ocupados para baixo. Isso aqui é um sistema bidimensional, os átomos são representados aqui pelas esferas azuis, e a parte amarela, a densidade de cargas. O que acontece? Se você pega a energia eletrônica em termos daquele gap, os elétrons eles se aproximaram, então a energia vai se dar com essa expressão aqui. Só que a rede também teve que se deformar. Os átomos tiveram que se aproximar também. Então, eu realizei um trabalho para aproximar os átomos, então tem uma energia positiva. A energia da rede vai ser dada por essa expressão aqui. Quando eu somo as duas para ter a energia total, ela me dá essa expressão aqui. Se eu faço um gráfico da energia total em função do gap, delta, né? Eu vou ver que ele tem um mínimo aqui. Esse mínimo é exatamente onde ocorre a fase charge density wave. Então, a charge density wave tem uma energia menor do que o estado normal, metálico normal. Por isso que ele prefere estar nessa fase. Então, embora a energia da rede aumenta para aproximar os átomos, a energia dos elétrons que se acomodaram lá em cima, ela diminui. E ela compensa o aumento da energia da rede. Então, provoca um mínimo de energia aqui e torna o estado de charge density wave mais favorável. Então, essa é a explicação teórica, né, do charge density wave. Bom, esse aqui é um trabalho daí que eu publiquei agora no início do ano, onde a gente, quanto tempo tem? Acabou? Só mais. A gente fez esse estudo aqui, juntando superquantidade, já ainda correlações, né, devido à interação colombiana. Porque é muito complexo você juntar tudo isso. Um deles só superquantidade, ou só charge density wave, é complicado. Se juntar tudo e ainda colocar correlações eletromagnéticas, né? Desculpa, correlações devido à interação colombiana, fica mais complicado. Mas a gente conseguiu fazer e então, temos diagramas de fase aqui mostrando que, dependendo dos valores dos parâmetros, né, você vai ter só supercondutividade ou só charge density wave, ou
uma mistura dos dois. O que a gente descobriu aqui, basicamente, é que quando você aplica pressão sobre o teu sistema, para um determinado valor de pressão, você vai permitir que as duas fases elas coexistam. E é esse caso aqui, ó. Aqui são as bandas de energia. Eu tenho os dois gaps, ficou meio apagado aqui, mas eu tenho os dois gaps de energia. O gap charge density e o gap supercondutor. Nos valores mais baixos de pressão, se eu estou nessa região aqui, o gap charge density é 1 milho. Ele pode, o gap supercondutor. Agora, se eu vou aumentando mais a pressão, o gap charge density ele vai subindo para cima. E aí, eles ocorrem em regiões diferentes de energia e do vetor de onda K. Então, eles conseguem coexistir. Agora, se eu aumento demais a minha pressão, aí eu destruo o charge density e sobra só a supercondutividade. E aí, como resultado aqui, a gente encontrou que tanto os efeitos de pressão quanto os efeitos da interação colombiana, os dois, eles atuam no sentido de destruir com o charge density, né? A gente já tinha estudos mostrando que, dependendo do valor da interação colombiana, ele é prejudicial para a supercondutividade, mas a gente observou que é prejudicial também para o charge density. Bom, então, é mais ou menos isso, né? A ideia é a gente estudar aquele diagrama de fases para entender como que supercondutividade e charge density interagem, mas a ideia principal ainda é um outro fenômeno interessante é a recepção do gap, então é incluir tudo. Supercondutividade, charge density, recepção do gap. Bem complexo. Mas a gente já fez um trabalho só com o pseudo gap charge density. Agora fizemos com supercondutividade charge density. O próximo passo é juntar tudo. Para você tentar entender a interação entre eles e tentar entender a própria supercondutividade. Seria isso, então. É um assunto bem complexo, né? Mas eu espero ter dado uma ideia para vocês de qual é o problema. Legal, porque eu e o professor Ricardo, nós estamos vendo fases no... Ricardo. Sim. Nós estamos vendo fases no Geias, em matéria de quarto, e tem um tipo de fenômeno que pode acontecer, que são as chiral density waves. Inclusive tem a mesma sigla da abreviação, e eu tenho a impressão que talvez seja talvez o mesmo tipo de... As metodologias, inclusive, eu e o Ricardo fizemos um trabalho junto, porque, embora o assunto seja diferente, né, as técnicas são todas... Inclusive, tem pessoal que estuda supercondutividade de cor junto com essa... interessante essa parte, eu não sabia. Provavelmente é a mesma... Tem chance de ser o mesmo tipo de fenômeno. Isso mesmo tipo de... Dá para fazer o mesmo tipo de abordagem, a gente usa as mesmas ferramentas matemáticas. Interessante isso. Ela tem sido bastante estudada, porque esse charge density aparece em outros sistemas também, em vários sistemas, e sempre que elas aparecem, surge também a supercondutividade. Então, deve ter uma coisa ligando as duas, aí por isso que a gente fica
investigando. Seria legal se tipo, de alguma forma fortalecesse essa fase supercondutora, né? Sim. Eu já estudei, por exemplo, um aluno, inclusive foi um trabalho que nós fizemos com o Ricardo junto, aquele pseudo gap, como que ele interfere na supercondutividade. Um trabalho que a gente fez. Agora, a ideia, o ideal seria você, com um modelo só, descrever todo aquele diagrama de fase. E aí eu consigo descrever todas essas fases separadas. Até agora, eu consigo descrever a de ferro, sendo gap, Charles and Slave, profundidade, tem até uma outra região aqui que é Stray. De duas a duas, eu consigo descrever. O problema maior é que daí você vai ter um hamiltoniano enorme, envolve umas matrizes, quase ter umas matrizes enormes, lá, daí poder computacional precisa ser forte. Mas, não disse a fertilidade. Foi, quer dizer, Todos os materiais supercondutores e altas temperaturas que tem até agora são altamente próximos. então, deixa eu ver aqui. Pois é, incrivelmente, esses aqui, todos eles são, de alguma maneira, as correlações que elas, em princípio, a gente olhando assim, elas deveriam desfavorecer a sua quantidade. Se for numa medida exata, ela favorece. Então, eu também estudei isso, né? Que quando você vai aumentando, até um certo ponto, ele vai favorecendo a sua quantidade. Depois, se você aumenta demais, ele desfavorece. Mas ele é um ingrediente importante aqui para gerar supercondutilidade de altas temperaturas, que esses aqui não são. É o tipo de orbital envolvido na supercondutividade que torna ele fortemente progressivo. Se são orbitais menores, pode colocar dois elétrons naquele orbital, você vai aproximar bastante deles. Aí tu repele por causa dos elétrons positivos. E esses outros aqui são orbitais maiores, tipo S e tal, e aí os elétrons não precisam ficar tão próximos. Então, existe a repulsão booleana também, mas ela não é tão importante. Assim, e isso gera uma dificuldade muito grande para terceira e formas relacionadas. Porque daí você tem interação, tem que considerar a interação entre todo mundo grande de elétrons. E nesse outro aqui, você pode aplicar técnicas como campo médio, que facilita bastante. Então, as correlações fortes, né, embora seja difícil de tratar, mas elas tornam as coisas mais interessantes. Quando dá essa temperatura mais alta, e várias fases ali, você faz a pressão gap, Chega a ser engraçado, né? Os melhores condutores são isolantes. Sim, Perspectiva, né? por isso que não se esperava que fosse supercondutor, né? Aqui, ó, no início, quando não tinha as dopagens, né, se fazia dopagem, ele é um antiferromagnético isolante. Então foi uma surpresa, por isso que eu digo, né, lá, possível, eles colocaram no artigo possível supercondutividade. Esses tempos, o ano passado, retrasado, teve uma outra publicação, à noite, se não me engano, os caras afirmando que encontraram supercondutividade em temperatura ambiente. Daí foi um passo a passo, sim. Depois se descobriu que não, que eram umas impurezas no material que baixavam lá embaixo a resistitividade. E aí tiveram que tirar o artigo. O artigo já estava modificado, os caras tiveram que retirar.
O bom tem uma definição bem formal, assim, do que é atividade, né? Pode ser uma atividade Sim. leve, pode ter. Os caras olharam só para as atividades, não olharam para o efeito mais, né? Eles viram que tinha aquela queda abrupta da resistividade, pensaram, esse perguntou, mandaram para a lei, foi assim. E depois outros grupos começaram a checar todas as propriedades, por exemplo, a integridade deles também, né? Tem que ser aquelas duas propriedades. Ter o efeito mais, né? E a resistividade aqui é zero. Mas a busca, assim, tem muita pesquisa, tipo, Estados Unidos, Alemanha, Japão, são os que mais investem em pesquisa nisso. Imagina, ter um supercondutor em temperatura ambiente, aplicação tecnológica, até os computadores quânticos, tal. Isso, por exemplo, professor